Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui para mais uma aula de preparação para o Enseja. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. A porcentagem é um assunto muito importante e está muito presente no nosso dia a dia. Diariamente nós vemos situações como uma loja está oferecendo vários descontos, desconto de 50%, desconto de 20%. A gente vê também promoções como liquida tudo, queima de estoque, que oferece desconto de 50%, 70%, até 90%. No nosso contra-cheque também, a gente repara que nós temos também descontos como INSS, como Vale Transporte, e também em várias notícias do nosso dia a dia, como inflação, o preço do tomate aumentou em 23%, o preço da gasolina caiu em 10%. Essas diversas situações nos mostram como que a porcentagem ela está presente no nosso cotidiano e como ela é importante para nós e também para o Enseja, porque o Enseja gosta muito de cobrar questões sobre porcentagem. Então vamos aprender o que é porcentagem, como calcular aumento, desconto e resolver alguns exercícios. Vamos lá, pessoal, então vamos começar aprendendo o que é porcentagem. Porcentagem, o próprio nome já diz para a gente, olha só, por 100, ou seja, indica uma divisão de qualquer número por 100. Então, se eu tenho assim, 25%, o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma divisão por 100. Esse símbolo aqui, por 100, ele indica uma razão por 100. Então, nós vamos colocar assim, 25 sobre 100, ou 25 dividido por 100. Isso que é 25%. Se eu tiver assim 30 sobre 100, eu posso representar utilizando o símbolo de porcentagem. Então, eu posso colocar assim o 30, depois eu coloco o símbolo de porcentagem, que eu vou ter 30%, que é a mesma coisa que 30 sobre 100. Isso que é a porcentagem, é uma razão, é uma divisão de qualquer número por 100. Existem várias formas de a gente representar a porcentagem. Eu posso representar da forma percentual, da forma fracionária e da forma decimal. Então, eu tenho aqui 75%. Como que eu represento da forma percentual? Eu coloco 75 seguido pelo símbolo de porcentagem. Então, vai ficar assim, 75%. Eu posso também colocar da forma fracionária, indicando uma divisão por 100. Então, eu posso colocar assim, 75 sobre 100. E eu posso colocar também da forma decimal. Para isso, eu tenho que dividir 75 por 100. E 75 dividido por 100, isso vai dar 0,75. Você tem dúvida de como divide 75 por 100? Vamos fazer aqui rapidamente. Então, vai ficar assim, ó, 75 dividido por 100. 75 não dá para dividir por 100, o que a gente faz? A gente coloca um zerinho no nosso dividendo e aqui no quociente a gente coloca um zero e uma vírgula. Agora a gente se pergunta, que número que multiplicado por 100 vai chegar perto ou ser igual a 750 sem passar? Vai ser o 7, né? Então, 7 vezes 100 dá 700. E 750 menos 700 dá 50. Agora, o que a gente faz? A gente coloca um outro zerinho aqui. E a gente se pergunta, que número que multiplicado por 100 que vai ser igual a 500 ou chegar bem perto sem passar? É o 5, não é? Então, 5 vezes 100 dá 500, e 500 menos 500, isso tem como resto zero, uma divisão exata. Então, nós aprendemos o quê? Que 75 sobre 100 a gente pode representar na forma decimal como 0,75. Ok? Agora, eu tenho aqui 2%. Então, eu posso representar da forma percentual. Vai ficar assim, 2%, utilizando o símbolo de porcentagem. Eu posso representar da forma fracionária, ou seja, indicando uma divisão por 100. E eu também posso representar da forma fazendo 2 dividido por 100. E 2 dividido por 100, vou deixar como exercício para você fazer, é 0,02. Então, são essas três formas que a gente tem de representar a porcentagem. E porcentagem, conforme nós aprendemos, é uma divisão de qualquer número por 100. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, nós precisamos aprender a calcular porcentagem, porque nós vamos utilizar muito isso resolvendo questões.
Para calcular a porcentagem, existem 3 formas. Eu tenho a forma fracionária, eu tenho a forma decimal e eu posso utilizar a regra de 3. Eu vou calcular aqui das 3 formas e você vai colocar aqui nos comentários de qual forma você mais se identificou, beleza? Vamos começar aqui utilizando a forma fracionária. Eu tenho que calcular quantos que é 20% de 800. Então, nós aprendemos o quê? Que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. E esse D aqui a gente troca por um sinalzinho de multiplicação, um sinalzinho de vezes. Então, vai ficar assim, 20 sobre 100 vezes 800. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que multiplicar quantos que é 20 vezes 800 e o resultado dividir por 100. Então, vamos fazer por partes. Vamos calcular aqui primeiro quantos que é 20 vezes 800, ou 800 vezes 20, que é a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui em cima, 800 vezes 20. Então, ó, 0 vezes 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 8. 0 vezes 2, 2 vezes 0 e 2 vezes 8, que dá 16. Então, basta somar aqui 0, 0, 0, 6 e 1. Então, isso vai dar 16.000. Então, eu tenho que dividir agora quantos que é 16.000 por 100. E assim, a gente vai encontrar quantos que é 20% de 800. Vamos resolver aqui essa divisão. 16.000 dividido por 100. Então, eu vou pegar aqui os 160. 160 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 100 dá 100. E 160 menos 100, isso me sobra 60. Eu abaixo aqui esse zero, que vai ficar 600. 600 dividido por 100 dá 6. E 6 vezes 100 dá 600. 600 menos 600, 0. Esse zero aqui que sobrou, eu abaixo ele e coloco aqui no quociente. Então, 16.000 dividido por 100, isso dá 160. Então, respondendo a nossa pergunta, quantos que é 20% de 800? Isso é 160. Você poderia resolver isso, pessoal, de uma forma também bem mais prática. Você poderia colocar assim, ó, 20 sobre 100 vezes 800. E olha só a dica que eu vou dar para vocês. Você pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui de baixo. E basta agora você calcular quantos que é 20 vezes 8. E isso vai dar 160. Então, quando tem zerinhos para cortar em cima e embaixo, seu cálculo pode ser resolvido de forma bem mais prática e bem mais ágil. Beleza? Então, agora tem aqui a forma decimal. E nós sabemos que 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, e 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,2. Então, nós temos que calcular quantos que é 0,2 vezes 800. Vamos fazer aqui essa continha? Então, vai ficar assim, ó, 800 vezes 0,2. Então, primeiro a gente desconsidera as vírgulas e faz a multiplicação normalmente. Então, vai ficar assim, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, e 2 vezes 8 dá 16. E aqui vai ficar 0 vezes 0, 0 vezes 0, e 0 vezes 8, que também dá 0. Agora, basta somar. Então, aqui vai ficar 0, 0, aqui vai ficar 6, e aqui vai ficar 1. Eu tenho uma vírgula aqui, eu vou colocar essa vírgula aqui da direita para a esquerda. Então, a vírgula vai andar uma casinha. Vai ficar aqui no 160. Então, quanto que é 20% de 800, calculando da forma decimal, também dá 160. Beleza? Vamos agora calcular utilizando regra de 3. Você vai colocar assim, 800 representa 100%. E 20% vai representar x.
Agora, nós vamos calcular multiplicando de forma cruzada. Vai ficar assim, 800 vezes 20 vai ser igual a 100x. 800 vezes 20, pessoal, nós já calculamos aqui. Dá 16.000, né? Então, vai ficar assim, 16.000 é igual a 100x. Esse 100, ele está multiplicando x, nós vamos passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, x é igual a 16.000 dividido por 100. Eu posso cortar esses dois zeros aqui de cima com esses dois zeros aqui de baixo e vai ficar 160 dividido por 1. E 160 dividido por 1, isso dá 160. Então, essas são as três formas de a gente calcular a porcentagem, utilizando a forma fracionária, a forma decimal e regra de 3. Aí é você se identificar com alguma dessas formas e utilizar para os seus cálculos. Vamos continuar então nossa aula. Agora nós vamos aprender a como calcular aumentos e descontos percentuais. Eu tenho aqui um produto que custa originalmente R$100 e eu preciso calcular quantos que ele vai ficar com desconto de 75% e com aumento de 75%. Como que a gente faz isso? Para calcular desconto e aumento, nós vamos seguir alguns passos. Para o desconto, primeiro eu tenho que calcular, então, quantos que é o desconto. Isso basta você calcular quantos que é 75% de 100. Eu vou utilizar a forma fracionária para resolver isso. Então, 75% eu sei que é 75 sobre 100. O D eu troco por um sinalzinho de vezes e coloco aqui o 100. O que eu vou fazer? Eu aprendi que eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui de baixo. E basta, então, multiplicar. Quantos que é 75 vezes 1, que vai dar 75. Só que esse daqui não é o preço do produto final. Esse daqui, pessoal, é o desconto. Beleza? Eu tenho que calcular quantos que vai ficar, então, o preço final do produto. Então, eu vou calcular assim. Eu vou pegar os R$100 e vou subtrair o desconto. Então, vai ficar assim, ó, 100 menos 75, isso dá 25. Então, qual é o preço final desse produto com desconto? Isso dá R$25. Descontaço, não é? Agora, nós vamos calcular esse produto, ele tendo um aumento de 75%. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que calcular o aumento. Então, nós temos que colocar assim, ó, 75 sobre 100 vezes 100. E nós já calculamos ali, né, no desconto. Isso vai dar, cortando zerinhos com zerinhos, isso vai dar 75. Só que esse não é o preço final do produto. Nós temos que adicionar o valor desse aumento ao valor inicial do produto. Então, vai ficar assim, ó, 100 mais 75. Então, qual vai ser o preço final do produto com o aumento de 75%? Vai ser igual a R$175. Beleza, pessoal? Para o desconto, primeiro a gente calcula o desconto, depois a gente subtrai do valor inicial. Para o aumento, a gente primeiro calcula o aumento e depois a gente soma com o valor inicial. Então, essas são as diferenças e como que a gente calcula descontos e aumentos percentuais. Para finalizar a nossa aulinha, nós vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente estar praticando porcentagem, beleza? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Na sala de Clara, que tem um total de 30 alunos, um sorteio será realizado para uma viagem de final de ano. A professora informou que apenas 20% dos alunos serão contemplados. Quantos alunos serão selecionados para a viagem? Então, em outras palavras, pessoal, nós temos que calcular quantos que é 20% de 30. E nós aprendemos a fazer esse tipo de cálculo. Nós sabemos que 20%, eu vou utilizar aqui a forma fracionária, é a mesma coisa que 20 sobre 100, 20 dividido por 100,
vezes 30. Esse D a gente troca por sinalzinho de vezes. E agora basta calcular. Eu posso cortar aqui esse zerinho aqui de cima por esse zerinho aqui de baixo. E basta fazer, então, quantos que é 20 vezes 3? Isso dá 60. E agora dividir 60 por 10. 60 dividido por 10, isso dá 6. Então, quantos alunos serão contemplados? 6 alunos. Beleza? Vamos aqui para mais um exercício. João ganha um salário mensal de R$ 1.500 e é descontado mensalmente do seu contra-cheque uma alíquota de 8% de INSS. E a questão pergunta, quanto é descontado mensalmente do salário de João e qual é o seu salário líquido? Então, pessoal, primeiro nós temos que calcular quantos que é o desconto, quantos que vai ser esse desconto aqui do INSS. Beleza? Então, nós temos que calcular quantos que é 8% de 1.500. E nós aprendemos que 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100. Esse D aqui indica para a gente uma multiplicação vezes 1.500. Então, vamos calcular. Esses dois zeros aqui de cima eu corto com esses dois zeros aqui de baixo. E basta agora calcular quantos que é 8 vezes 15, ou 15 vezes 8. Então, vai ficar assim, ó, 15 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40. Vão 4. 8 vezes 1 dá 8, com mais 4, 12. Então, quantos que é 8% de 1.500? Isso dá R$ 120. Então, esses R$ 120 é quantos que ele paga mensalmente ao INSS. Agora, nós vamos calcular, então, o salário líquido de João. Então, basta calcular quantos que é 1.500 menos 120. Então, 0 menos 0, 0. Não dá para tirar 2 de 0, então a gente vai pedir aqui emprestado. Então, aqui vai ficar com 4 e aqui vai ficar com 10. Agora sim, 10 menos 2, 8. 4 menos 1, 3. E 1 menos nada dá 1. Então, o salário líquido de João é R$ 1.380. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para mais um exercício. Uma prova tinha um total de 10 questões. João acertou 8 questões dessa prova. Qual foi o seu percentual de acertos? Então, nós vamos resolver esse exercício utilizando uma regra de 3. Então, nós temos aqui que 10 questões representa 100%. E nós queremos saber qual é o que vai representar 8 acertos. Então, basta multiplicar aqui de forma cruzada. Então, vai ficar assim, ó, 10x vai ser igual a 8 vezes 100, que vai ser 800. Então, vai ficar aqui x vai ser igual a 800. Esse 10 está multiplicando x, nós vamos passar para o outro lado dividindo. 800 dividido por 10. Esse zerinho aqui eu corto com esse zerinho. Então, vai ficar 80 dividido por 1, que vai dar 80. Então, qual é o percentual de acerto de João nessa prova? Nós vamos dizer que ele acertou 80% dessa prova. Beleza, pessoal? Eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês estarem praticando. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu estarei ajudando. Fique com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.